Ei pessoal, tudo bom? Até que enfim eu resolvi, fiz uma forcinha para aparecer aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a série Os Bridgertons. Tá saindo resenha deles, um de cada vez lá no meu Instagram. Até lá eu dei uma parada, porque agora que passou a onda roxa, a vida pôde voltar ao normal. Quem não viu meu vlog de umas semanas atrás, que saiu lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Por favor, não deixa de procurar. E vamos conversar então hoje sobre os livros dos Bridgertons. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo falando um pouquinho sobre cada livro, lendo alguns quotes que eu achei legal e vou conversar com vocês, tá? O vídeo deve ficar um pouco longo, mas eu acho que é mais interessante fazer uma resenha da série completa do que fazer vários vídeos, um de cada livro, principalmente porque a partir do segundo tem muito spoiler e a gente tem que tomar cuidado. Bom, Os Bridgertons é uma série da Julia Quinn de romance de época composta de 8 livros e em cada um desses livros a gente vai conhecer a história de um filho, um irmão Bridgerton e como ele se apaixonou e como tudo aconteceu, como o amor se revelou na vida dessa pessoa, tá? Hoje em dia todo mundo já sabe que tem uma série na Netflix que chama Os Bridgertons, que é referente ao primeiro livro, O Duque e Eu, e eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre essa série. Antes de começar a conversar sobre cada livro, acho importante frisar para vocês alguns pontos importantes. Todas essas histórias do livro se passam no ano de 1800. Então, se passam em uma sociedade extremamente machista, onde o patriarcado dominava toda a sociedade, né? A mulher, quando se casava, ela se tornava posse do marido e ela perdia todos os seus direitos individuais. Ela não podia assinar documentos, ela não podia ser dona de nenhuma propriedade e ela não era responsável mais pela própria vida. Então, ao começar a ler esses livros, a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode julgar uma literatura que representa o ano de 1800 com os olhos de hoje em dia, tá? A autora, apesar de ser uma autora viva e que ainda está escrevendo livros, ela escreve como uma sociedade daquela época, como a Inglaterra de 1800. Então a gente tem que levar esses pontos em consideração. Todos os livros são extremamente divertidos, engraçados, uns mais, outros menos. Todas as protagonistas são um pouco rebeldes, pouco para nossa época, mas demais para a época que o livro foi escrito. Então esses são aqueles livros que dão um quentinho no coração e que tornam a nossa leitura mais alegre e mais fluida. Numa época que a gente está vivendo, onde só tem notícia ruim na televisão, no rádio, onde você passa, na internet, só tem coisa ruim, tem hora que é bom a gente dar uma aliviada e seguir um pouquinho um ritmo de leituras mais leves, mais fluidas e que façam a gente se sentir um pouco mais feliz. Em cima do meu cafezinho aqui eu vou deixar a capa dos livros, principalmente porque eu comprei um box na Amazon e vieram os 8 livros, um com a história de cada irmão, mais 2 livros extras. Um que chama Viveram Felizes para Sempre, que faz um prólogo de todos os livros, e o último livro, que são as Crônicas de Lady Whistledown, que são só 2 contos, mas são só 2 crônicas, né, mais curtinhas, que pra gente tomar um gostinho maior da leitura. Então, o primeiro livro da série, O Duque e Eu, que é o que tem também a série na Netflix referente a ele, a gente vai conhecer Simon e Daphne. Simon é um famoso libertino que acabou de herdar um ducado, então ele virou foco das mães casamenteiras da alta sociedade, principalmente por ser extremamente rico, bonito e solteiro. Ele então conhece Daphne. Daphne Bridgerton é a irmã mais velha dos Bridgertons. E desde que ela debutou na alta sociedade, ela só atrai partidos velhos e desinteressantes. A maioria dos partidos legais com quem ela gostaria de se casar consideram ela apenas uma amiga, uma velha amiga, e não conseguem ver ela como alguém interessante para manter uma vida, para se casar. Um dos pontos porque Daphne não é dona de uma beleza maravilhosa, porém ela é uma pessoa espirituosa, alegre, e todos os homens se sentem confortáveis na presença dela. E por isso ela criou um estigma de amiga que é difícil de romper. Eles então resolvem fazer um acordo. Simon e Daphne fazem aquele acordo que a gente sabe que não vai dar certo, a gente já lê aquele clichê maravilhoso que a gente já sabe que vai ter amor no final. Então eles fazem um acordo para poder agradar a todos. Simon começa a cortejar Daphne, assim os outros homens da sociedade vão ver que ela está sendo cortejada pelo Simon, vai ver que ela está sendo desejada por ele e também vão começar a prestar atenção nela. E Simon, ao cortejar Daphne, vai fazer com que todas as outras mães casamenteiras deem um tempo para ele.
Simon é uma pessoa que tem vários problemas pessoais e por isso ele decidiu que não vai se casar. A história de Simon é um dos pontos mais relevantes e mais pesados do livro. A gente vai entender a importância de um pai na vida de uma criança, como um pai destrutivo pode mudar totalmente a vida de um adulto, tornar ele uma pessoa extremamente amargurada, extremamente dependente e desconfiada de si mesmo, sem confiança própria, literalmente. E a gente vai entrar numa discussão sobre como superar os problemas da paternidade na vida adulta e entender que uma coisa não tem relação com a outra. O Simon estava tão focado em ser diferente do pai que quase acabou destruindo a própria vida. Isso é muito triste, mas é uma realidade de muitas pessoas por aí. Eu queria ler para vocês 2 quotes do livro para deixar aquele gostinho de quero mais. Vou olhar aqui pro lado, pessoal, mas é porque meu computador tá aqui. Eu separei os quotes e eu quero ler para vocês. Na verdade, acredite se quiser. Eu ia dizer que, embora o conceito de solidão eterna seja às vezes tentador, acho que me sentiria incompleta sem minha família. Esse foi um quote, agora vamos ao próximo. Daphne, não é você. Se pudesse ser alguém, seria você. Mas casar comigo a destruiria. Eu jamais poderia lhe dar o que você quer. Você morreria um pouco a cada dia, e assistir isso me mataria. Então aí vocês já entendem essa situação complexa. É um clichê assim, super gostosinho, daqueles que o coração deixa quentinho. No fim das contas dá tudo certo e é isso que a gente está precisando ler ultimamente. E vamos então para o próximo livro. Esse livro que a gente falou agora foi sobre a Daphne. O segundo livro então vai ser sobre o primogênito da família Bridgerton, o Anthony. E o livro é O Visconde que Me Amava. Vamos conversar sobre ele então. Anthony Bridgerton é o primogênito da família Bridgerton que herdou o viscondado muito cedo. Na realidade, o seu pai faleceu quando ele era muito novo ainda, e nesse livro a gente vai descobrir o que aconteceu com ele. É uma situação muito triste que mais uma vez deixou sequelas em Anthony. Contrariando todas as expectativas, Anthony é um libertino que resolve que está na hora de sossegar e se casar. Na realidade, ele tem muito serviço cuidando de todos os irmãos e a vida de libertino dele não está sendo mais tão interessante. Porém, ele quer achar uma esposa com quem ele possa ser feliz, conversar um pouco, com por quem ele se sinta atraída, mas com alguém que ele não vá se apaixonar. Porque vocês vão entender muito bem, eu não vou contar, senão vai perder a graça da história. Logo ele decide então que Edwina, a debutante considerada mais linda da estação, vai ser a sua noiva. Ele começa então a cortejar Edwina, porém ele encontra um pequeno impasse. Na realidade, Edwina decide que só vai se casar com quem a irmã aprovar. E aí então a gente é apresentado a Kate. Kate é a irmã de Edwina. Na realidade, as duas têm uma história muito legal, um relacionamento muito bacana, e Edwina confia totalmente em Kate. Porém, Kate conhece a fama de Anthony, um famoso libertino, não confia nele para sua irmã e vai tentar fazer de tudo para que esse casamento não se realize. Anthony então começa a conviver um pouco mais com Kate para mostrar quem ele é de verdade, mostrar que além de ter a fama de libertino e tudo mais, ele é um cara legal, sensível, e a partir dessa convivência, eles começam entre tapas e beijos, é aquele relacionamento mesmo, mais um clichê, que na realidade as pessoas tentam se odiar, mas terminam se amando, eles começam então a se apaixonar. É um relacionamento de gato e rato, porque Kate realmente não é uma pessoa dócil e amável como ele estava procurando a esposa inicial. Na realidade, Kate é a pessoa mais irritante e diferente que já pisou nos salões de Londres, e Anthony vai se ver cercado por toda essa energia e não vai conseguir muito para onde fugir. Kate é uma das minhas personagens favoritas, principalmente porque ela é muito forte e doce ao mesmo tempo, apaixonada pela sua família e não se deixa levar pela opinião dos outros, muito menos pelo dinheiro dos outros. Nesse livro, então, a gente tem mais uma questão da paternidade, como ela interfere na vida de um homem e de uma mulher, e a gente vai entender como a morte do pai impactou diretamente Anthony, por que isso tem tanta relevância para ele na hora de escolher uma mulher, dele decidir não se apaixonar. A gente vai entender também como Anthony, apesar de ter dado todo o viscondado muito novo, como que ele assumiu essa responsabilidade, como ele tem um amor gigantesco pelos irmãos, como ele cuida dos irmãos, como ele faz de tudo por aquela família que ele ama e ainda assim, mesmo procurando uma nova família, ele não abandona nem a mãe, nem os irmãos. Então você imagina como um homem com uma vida toda regrada dessa, cheio de responsabilidades, Kate vai chegar igual um furacão com o cachorro dele jogando ele na água, derrubando todas as expectativas que ele tinha e vai transformar a vida desse homem e mudar totalmente
o que ele esperava para a vida dele e a forma dele de pensar. Então, vamos lá, eu separei mais 2 quotes bem interessantes que eu vou ler para vocês e a partir de agora, pessoal, eu vou conseguir falar cada vez menos dos livros, principalmente para não dar uns spoilers para vocês sobre os livros anteriores. Vamos lá para os quotes que eu separei então para dar aquele gostinho para vocês. As mulheres não deveriam ter bichinhos de estimação se não conseguem controlá-los. E aí a Kate responde: e os homens não deveriam levar as mulheres com bichinhos de estimação para uma volta no parque se não podem controlar nenhum deles. Retrucou ela. E aí vamos lá, outro quote que eu separei. Os homens não são tão diferentes quanto nós, e não precisam saber nem metade do que fazemos. Ela olhou ao redor. Ele não ouviu isso, ouviu? Então, pessoal, isso só mostra que a Kate é a melhor personagem de toda a série. Realmente, assim, fora da família Bridgerton, eu gosto bastante dela, da Kate, ela é uma das minhas personagens favoritas. E eu gosto bastante da família Bridgerton, da Hyacinth e da Eloise. Mas a gente vai chegar ainda nos livros delas. A gente vai partir então para o terceiro livro, que é Um Perfeito Cavalheiro. Esse livro para mim foi o mais complicado. O personagem que a gente vai conhecer nesse livro, Benedict, ele é um personagem um pouquinho para mim mais burrinho, um pouco difícil de entender as coisas, muito ligado à convenção. Na série da Netflix, o Benedict é bem mais legal, ele é bem mais liberal, mas é diferente. Vamos ver como é que eles vão seguir com o Benedict quando chegar nesse livro. Mas assim, foi uma história bacana. O terceiro livro é um reconto do livro da Cinderela, porém algumas partes assim, da Cinderela já estão ultrapassadas e também estão ultrapassadas nesse livro. Nesse livro a gente vai conhecer Benedict e Sophie. Sophie, na realidade, é órfã desde muito novinha, sua mãe morreu quando ela era bem bebê e ela foi criada como protegida de um conde. Todos que conhecem Sophie sabem que ela é filha ilegítima desse conde com a mãe dela que faleceu no parto. Ela tem então toda a educação de moças da alta sociedade, porém ela não é considerada uma moça da alta sociedade porque ela não tem um nome famoso. Apesar de ter pegado ela para criar, o conde não deu o seu nome a ela. Depois de muito tempo, então, o conde se casa. Sophie fica extremamente feliz, achando que ela vai ter uma nova mãe, novas irmãs, porque quando se casa, essa madrasta já tem 2 filhas irmãs, ela é viúva de um outro casamento. Só que ela é tratada simplesmente como lixo. A madrasta é a pior pessoa que eu vi no livro, sinceramente a pior de todas. Ela não deixa as filhas dela fazerem amizade com a Sophie. Sophie se vê cada vez mais sozinha, cada vez mais abandonada. E para piorar, o pai dela, né, pai, que ela não sabe que é pai, que protege ela, o conde, morre. E ela se vê então totalmente à mercê dessa madrasta horrorosa. E aí, então, a gente vai conhecer, vai ter toda a narrativa, tudo vai se desenvolver e vai chegar num ponto que ela vai escondida. Eu não vou contar muito pra vocês dessa parte inicial, senão você vai acabar perdendo o desenvolvimento da história. É mais ou menos o conto de Cinderela, gente. Então, ela vai chegar num ponto onde ela vai ser ajudada por todas as criadas da casa a ir a uma festa, a fantasia, na casa de Lady Bridgerton. E lá, então, ela vai conhecer Benedict. Na realidade, eles vão se conhecer, vai ser aquele ambiente eletrizante, aquele amor à primeira vista. Ele vai tirar ela para dançar e ela vai dizer que não sabe dançar. E ele não vai entender que uma mulher da alta sociedade não sabe fazer aquelas danças antigas, que todo mundo fica de mão dada, dançando tudo igual. Ela vai dizer que não sabe. Ele leva, então, ela pro terraço e eles vão conversar e tudo mais. E, inclusive, se beijam. Só que logo depois disso, dá o horário dela e ela tem que sair correndo. Ela tem que chegar em casa antes da madrasta dela, que também tá na festa. Benedict fica totalmente, perdidamente apaixonado por aquela mulher sem saber quem ela é. Na hora da fuga, ela deixa cair uma luva que tem umas iniciais com algumas pistas e a gente vai ver o desenrolar da Cinderela. Tem alguns pontos nesse livro que me incomodam, como o fato, porém assim, são coisas referentes à sociedade da época, como o fato de Benedict não poder, não considerar imediatamente se casar quando ele descobre Sophie e tudo mais no decorrer da história. Ele não decide imediatamente se casar com ela, ele quer pegar ela como amante, né, bancar todos os luxos delas e ter uma esposa da alta sociedade. Tem alguns pontos nesse livro que me incomodam bastante, porém são realidades da época, mas tudo termina bem, como vocês podem imaginar. O final tem algumas controvérsias. Se vocês quiserem conversar com isso, me chama no Instagram que a gente pode conversar. O final me indignou um pouquinho, porque eles tiveram, assim, um desfecho bonito,
mas não tão legal quanto eu imaginava. A Sophie também é uma das personagens decididas dessa série. Ela enfrenta a vida, não deixa nada bater, não se faz de coitadinha em hora nenhuma, não aceita o que o Benedict quer impor a ela, porque ela não se acha menos simplesmente por não ser da alta sociedade. É muito legal e fica aí mais uma indicação. Vamos lá, primeiro quote. Seja minha, pediu Benedict com a voz densa e urgente. Seja minha agora, para sempre. Eu lhe darei tudo o que desejar. Tudo o que quero em troca é você. Segundo quote, vamos lá. Dizem que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, interrompeu Sophie, encerrando o protesto dele. Mas uma pessoa inteligente de verdade aprende com o erro dos outros. Ela se afastou e então o encarou. Eu gostaria de acreditar que sou do segundo tipo. Por favor, não tire isso de mim. É a Sophie defendendo as convicções dela acima de qualquer coisa. Por isso que, apesar dessa história ser complicada, a Sophie, pra mim, é uma das personagens mais interessantes. Porque ela não se deixa levar por nada, nem pelo amor, nem pelo dinheiro, e continua fazendo o que ela considera correto e não admite que o que aconteceu com ela aconteça com outras pessoas. Então vamos pro próximo livro, pessoal. O Segredo de Colin Bridgerton é a história de Penélope e de Colin, tá? Não sei se eu não comentei isso nos livros anteriores, mas desde o primeiro livro a gente tem a presença de um personagem principal que liga todas as histórias, que é a Lady Whistledown. Essa Lady na realidade, é uma repórter, ninguém sabe a origem dela, só que ela vem narrando todos os acontecimentos da alta sociedade e irritando muitas pessoas durante o processo. Nesse livro a gente vai descobrir quem é Lady Whistledown e por que ela faz isso. E também nesse livro que ela resolve se aposentar e a gente não vai ver mais ela nas histórias daqui pra frente, tá? Esse aqui eu não vou comentar muito sobre esse fato, senão vai ser um spoiler, mas é interessante falar que nesse livro você descobre quem que é essa personagem tão interessante. Nesse terceiro livro também a gente vai ter a Penélope, que é uma amiga desde a infância de toda a família Bridgerton, sempre frequentou a casa deles. É meio rechonchuda, um amorzinho de pessoa, uma pessoa de coração bom, mas que sempre foi vista como melhor amiga, como amiga das irmãs por todos os Bridgertons. Inclusive, ela tem uma paixonite desde a infância por Colin e ele não consegue enxergar nada nela diferente além disso porque eles são grandes amigos. Colin é um dos personagens masculinos mais legais da série porque ele é ele é espirituoso, ele é diferenciado, ele é acolhedor, ele não julga as pessoas e ele é descobridor. Na realidade, ele é um aventureiro, ele gosta de estar sempre viajando, conhecendo lugares novos e ele quase nunca tá em Londres, ele tá sempre viajando. E em um dos retornos dessa viagem, ele reencontra Penélope aos 29 anos, que já estava achando que ia ficar para titia, totalmente diferente. Ela então se envolve em uma confusão, ele descobre, tenta ajudar e nesse processo eles acabam se apaixonando. Esse é um outro livro que é um pouquinho difícil da gente, né, nos tempos de hoje, entender como forma de proteção que ele está fazendo pela Penélope. Muitas vezes eu entendo como sufocamento, não aceitaria que ninguém fizesse comigo hoje em dia, mas naquela época era considerado uma forma de proteção, uma forma de carinho, uma forma de amor. Então temos que ler com aquela chavinha do romance de época para conseguir entender toda aquela situação. Como Colin e Penélope são personagens citados desde o primeiro livro, a gente vai se apaixonando por eles ao decorrer da série e quando eles resolvem se conhecer melhor, começam a se apaixonar, a gente vibra, porque a gente vê esse amor platônico da Penélope crescendo e a gente vê como Colin é uma pessoa legal, mas que só enxerga ela como amiga. E quando essa chavinha na cabeça dele muda e ele começa a olhar ela de outras formas, a gente vibra como se fosse um casal de amigos nossos. Colin também, por ser o terceiro filho, ele acha que ele não tem muito objetivo na vida. Que ele simplesmente fica viajando, conhecendo lugares e ele não enxerga o que ele pode entregar de bom para a sociedade. Penélope, por conhecer ele tão bem, vai ser também quem vai mostrar para ele o caminho que ele pode seguir e vai fazer com que ele confie cada vez mais em si mesmo. Vou ler os quotes que eu separei e vou pro próximo livro para esse vídeo não ficar imenso. Colin decidiu naquele momento que a mente feminina era algo estranho e incompreensível. Olha o machismo. Algo que um homem jamais deveria tentar compreender. Não havia uma única mulher viva que conseguisse ir do ponto A ao B sem parar diversas vezes pelo caminho. Me irritou um pouquinho, mas só porque eu quero mostrar para vocês que nem tudo é flores nos livros. Segundo quote.
Eu disse que não tenho nada, corrigiu ele, tentando não se encolher ao constatar quão idiota aquilo soava. Ela respondeu: Você tem mais do que qualquer pessoa que eu conheço, retrucou ela, cutucando-o no ombro. Mas, se não se dá conta disso, talvez tenha razão. Sua vida não é nada. Olha como é que a Penélope sabe pegar pesado com ele, tá? Bom, gente, como esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou terminar ele por aqui e vou fazer o próximo vídeo falando sobre os outros livros. Então vai ter a continuação, a gente termina aqui com a história do Colin. Vejo vocês então daqui a alguns dias com o restante da série, tá? Beijo e até lá!